Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais no Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Pacheco, você é o host, você é o apresentador desse programa, como sou em todos os outros 45, 46 episódios, já até me perdi na conta aqui de qual o número do episódio que a gente está. Hoje nós temos um convidado muito especial, de uma especialidade que a gente não tem aqui no nosso programa até hoje, mas antes a gente tem alguns recados, aqueles recados de sempre. O primeiro recado que a gente tem, já finalizando essa série de episódios que a gente vai fazer aqui em Brasília, é o seguinte: se você tem algum convidado, seja de qualquer parte do Brasil, aquele profissional qualificado, aquele profissional que você sabe que ele é muito competente, eu vou pedir para você entrar em contato com a gente pelo Instagram do podcast Bússola Profissional. Lá o @ é podcastbússolap. A gente vai deixar sempre atualizado aqui embaixo. Lá você pode mandar qualquer profissional que você goste, que seja competente, lá no Instagram pra gente conseguir entrar em contato com ele e viabilizar esse papo. E se tudo der certo, você vai estar escolhendo o próximo convidado do podcast Bússola Profissional, tá? Esse é o primeiro recado. E o segundo recado é você que é profissional da área da saúde, você que é empresário, que é advogado, que está querendo entrar no mercado digital, ainda não sabe como, ou já está e não está tendo resultado, entre em contato lá pelo Instagram Manuel Pacheco N, que eu consigo te ajudar com isso. Sempre bom lembrar, nosso Instagram anterior foi hackeado, a gente perdeu uma conta com bastante seguidor, mas automaticamente a gente não quis pagar o resgate, então a gente começou um novo, a gente vai começar a produção de conteúdo lá, então para vocês ficarem inteirados lá dos nossos próximos passos e até também no podcast Bússola Profissional, acompanhe essas duas redes sociais, beleza? Mas hoje agora vamos para o nosso convidado, a gente vai conversar com um médico ortopedista especialista em ombro e cotovelo, Dr. Caio Rodrigo. Tudo bem, Dr. Caio? Como é que você tá? Tudo bem, tô tranquilo. Vamos lá. Dr. Caio, antes da gente começar a entrar nas tuas especialidades, que eu acho que vai ser um programa onde a gente vai conseguir tirar muitas dúvidas de pessoas que estejam ou com uma dor no ombro, ou com uma dor no cotovelo, ou que queiram entender mais sobre essa especialidade, me conta um pouquinho da tua trajetória. Como é que você chegou até ser o médico especialista em ombro e cotovelo que você é hoje? Bom, eu comecei escolhi fazer medicina, né? No início, na época ali do segundo grau, na minha época, eu gostava muito dessa parte de biologia, de como funciona. Geralmente quem estuda, né? Quem gosta muito de biologia acaba seguindo para a área de medicina, né? Eu gostava muito dessa parte aí, eu achava muito interessante como funciona ali a vida ali, é um organismo bem complexo mesmo. E resolvi fazer medicina, então fiz faculdade na Universidade Federal de Pernambuco. Legal. Você não é daqui de Brasília, então? Eu sou de Recife, eu nasci em Recife, entendi. Mas vim para cá, para Brasília, com 1 ano e meio de idade. Então, eu sou praticamente brasiliense. Já vestiu a camisa. E aí eu fiz a faculdade lá na Universidade Federal, fiz o vestibular aqui em Brasília também, mas optei de ir lá para Recife, então fiz a faculdade lá e terminei a faculdade no final de 2000 e voltei aqui para Brasília, onde eu fiz minha residência médica em ortopedia aqui no Hospital de Base de Brasília. E terminando o R3, né, a terceira ano da residência de ortopedia geral, eu optei por me especializar nessa parte de cirurgia de ombro e cotovelo, porque por vários fatores ali, mas um dos principais foi porque o staff principal da gente lá, o chefe da residência lá do Hospital de Base, ele era muito ligado a essa parte de cirurgia de ombro e cotovelo. Legal. Então acabou que eu acabou seguindo pelo mesmo caminho. Me liguei muito ali com ele e né, no final ali no meu terceiro ano de residência também foi uma outra pessoa que eu considero muito e que eu acompanhei, que era um dos pioneiros aqui de ombro e cotovelo, que é o Dr. Estevão. E eu comecei a seguir ele com algumas cirurgias fora lá do Hospital de Base e gostei muito dessa parte de cirurgia de ombro e cotovelo, então optei por fazer essa especialização e eu fiz a especialização lá na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte com o Dr. Arildo Paim no ano de 2005 e aí no início de 2006 eu retornei para cá e venho seguindo aí com cursos, especializações. O médico tem que estar sempre se atualizando, né? Exatamente. E isso é legal porque essa tua história, ela comprova uma teoria que a gente tem aqui no nosso programa, que todo profissional ele tem uma bússola profissional, que é exatamente o nome do nosso programa, ou seja, alguém que ele olhou com respeito, admiração, e que não é que ele seguiu a mesma carreira, mas ele seguiu alguns passos desse determinado profissional, e pelo que eu estou entendendo, isso aconteceu contigo também, né? Sim. De certa forma, você foi pelo caminho dele. E aí eu acho interessante a gente começar também por um lado
que dentro da medicina você tem diversas especialidades médicas. Por que exatamente a ortopedia foi algo que te encheu os olhos? Então, isso aí também foi meio que um conjunto de fatores ali, mas caiu muito a questão na minha faculdade, um dos meus grupos, do meu grupo de melhores amigos ali, o pai dele era ortopedista, professor da universidade, e aí a gente começou a seguir, na época era acho que no 5º ano da medicina, o 4º ano da medicina que a gente passava pela disciplina de ortopedia, e ele era um professor muito bom e muito dedicado. Tipo, assim, os bons professores, eles sempre cativam a gente, né? Daqueles que ficam marcados ali durante a faculdade. E foi uma especialidade, assim, eu gostava mais da parte cirúrgica, né? Então eu fiquei na dúvida na época se eu fazia uma cirurgia geral, eu aí segui para outra carreira da parte da cirurgia. E gostei da ortopedia porque é uma especialidade que, assim, trata muito com questão de esporte também, que eu gosto bastante. E é uma especialidade que eu me identifiquei porque ela tem um índice de resolutividade ali muito alto, assim. A gente tem muitas coisas para poder resolver o problema do paciente, né? Claro que nunca é 100%, assim. Esse é um ponto bem positivo, né? Sempre tem uma alternativa ali do que buscar para poder tentar resolver e tentar melhorar ali o problema do paciente. E é uma especialidade basicamente cirúrgica, né? Apesar de a gente ter muito tratamento clínico também. Mas basicamente foi isso, essa conjunção aí de fatores que acabei seguindo. Não, isso é legal demais que você falou, isso é um ponto interessante, porque tem outras áreas da medicina que são mais difíceis de você conseguir resolver, às vezes, algum problema. Você trabalha, por exemplo, com um neurologista. É mais difícil, às vezes, você tem questões ainda na área da neurologia que tem estudos que ajudam o paciente a ter uma qualidade de vida melhor, mas resolver mesmo o problema é mais difícil, né? Exato. Muitas coisas, muitas doenças ali, a gente consegue um controle, né, saber como tentar melhorar a qualidade de vida, mas realmente para resolver às vezes é mais difícil. Não, perfeito. E a gente entrando agora mais numa área da gente entender basicamente as queixas que os pacientes chegam no teu consultório. O que mais chega para você hoje, assim, as maiores queixas? Vamos dizer que, por exemplo, você como especialista em ombro e cotovelo, logicamente vão chegar muito mais pessoas que estejam querendo resolver problemas relacionados a isso. Mas de uma maneira geral, quais são as queixas que os teus pacientes mais têm quando chegam no teu consultório hoje? Então, hoje, basicamente, o meu consultório ele é praticamente restrito a problemas ligados a ombro e cotovelo. Legal. Eu praticamente não atendo outra especialidade. Você já conseguiu se especializar bem nessa área? Dentro da ortopedia, quando chega uma outra queixa, paciente com queixa, geralmente ele vai com queixa de dor no ombro e cotovelo, e às vezes queixa de um outro problema ali, e eu falo, não, marca com esse daqui que é especialista nessa área, eu sempre procuro direcionar para alguém. A medicina foi sempre se especializando. A ortopedia, alguns pacientes até acham estranho, né? Dentro da ortopedia é um especialista em ombro, outro em joelho, outro em pé, mas assim, especialista em mão, em dedo. A medicina é um mundo, então às vezes é difícil mesmo, dentro da própria ortopedia, você saber de tudo, de todas as articulações. Com certeza. Articulação tem seus detalhes ali, então é difícil você se manter atualizado em tudo. Então, assim, basicamente o que eu atendo no consultório, a grande maioria é queixa de dor no ombro. Eu posso falar que 80%, 90% talvez dos pacientes que me procuram são com alguma queixa de dor no ombro. Cotovelo também aparece, mas é menos, eu atendo mais essa parte de dor no ombro, não. E a queixa principal é dor, né? Aí tem várias... Pessoa chega pela dor, aí você vai descobrindo. Não, e eu acho fantástico isso que você disse, porque, logicamente, aquele profissional que ele é especialista em ombro e cotovelo, como ele estuda essa área a fundo, ele vai ter uma capacidade muito maior de conseguir resolver aquele problema do que que seja um outro ortopedista, mas que não tem essa especialização. Devem chegar alguns casos, às vezes, super complexos para você, no qual você vai resolver, né? Sim, com certeza. Tem uns casos, às vezes, até que pra gente mesmo é complexo. Deixa eu estudar isso aqui para ver se eu crio uma tese de alguma coisa. Tem que discutir o caso. Ontem mesmo eu operei uma paciente com uma fratura da prótese de ombro que eu tinha feito nela há uns 5 anos. Caramba. Não a fratura da prótese, mas quebrou o osso do braço ali onde a prótese é fixada. E é um caso bem raro da gente pegar. A gente tem que operar, às vezes a gente não sabe nem o que vai encontrar. A gente vai com um planejamento para a cirurgia
mas às vezes durante a cirurgia aparece surpresa ali que a gente não estava esperando. Então tem uns casos mais difíceis. E a tua capacitação é o que vai dizer se você vai conseguir resolver até aqueles problemas que você não esperava ali naquele momento da melhor maneira. Exatamente. Fantástico isso. E aí eu queria entrar no lado do seguinte. Beleza, a gente já conseguiu entender os tipos de casos que chegam mais no teu consultório. Mas, obviamente, quais são as consequências? Quais são os esportes, por exemplo? Você falou que trabalha muito com o esporte, de pessoas que o lado do ombro e do cotovelo você acaba trabalhando muito com o esporte. Quais são os esportes, por exemplo, que as pessoas elas mais praticam e têm problemas no ombro e no cotovelo? Eu, inclusive, assim, já dando uma deixa, tem aquele dor de tenista, cotovelo de tenista, né? Que é um exemplo que as pessoas falam. Conta um pouquinho pra gente. Imagino que o tênis seja um deles. Cotovelo de tenista hoje mesmo atende 2 com esse problema. Eu posso até dizer que dentre os pacientes que me procuram com dor no cotovelo, sei lá, acho que mais de 50% é esse cotovelo do tenista aí, né? Que é o que a gente chama de epicondilite lateral. Mas, assim, os esportes que estão mais relacionados com o problema de ombro e cotovelo, eu pego muito paciente, assim, com traumas direto, que às vezes assim, paciente de luta, de jiu-jitsu, acho que é um dos principais, que acho que é o que o pessoal está mais praticando. A galera hoje está fissurada no jiu-jitsu. Meu filho, inclusive, começou a fazer agora e está viciado. Domingo agora ele vai participar aí de um campeonato. Se der problema, já tem um pai que cuida de ombro e cotovelo. Mas jiu-jitsu é um dos que o pessoal machuca bastante o ombro aí. Judô também, por conta de queda, mas judô não é tão assim praticado, acho que não jiu-jitsu. E o tênis até ganhou uma lesão, né? O cotovelo de tenista. E tem esses esportes de raquete, o tênis, o beach tênis, que está muito na moda. Tá na moda então, também, é verdade. Direto. Eu escutava muita gente falar do vôlei. O vôlei não está trazendo tanta lesão hoje em dia, não? Não, o vôlei eu pego, eu já até operei uma paciente que joga vôlei, mas não é apesar de ser um esporte que exige muito movimento de ombro ali, mas não é um esporte que a gente costuma ver que causa muita lesão no ombro. Aparece, mas não é. E eu acho que também não é talvez não seja tão praticado assim, né? Quanto um beach tênis hoje, que está muito mais na moda, o tênis mesmo, muita gente jogando, essas lutas de artes marciais aí. Mas o vôlei aparece também, mas não é tão frequente, não. A minha teoria é que a quantidade de praticantes do esporte, ela tá muito ligada à facilidade de você praticar esse esporte. Para você praticar o vôlei, você vai precisar, no mínimo, de uma rede. Para você praticar o beach tênis, você basta você ir numa praia, ou então você ter aquelas areias artificiais para você poder praticar. O futebol, para mim, é um dos esportes mais famosos do mundo. Você pode praticar futebol em qualquer lugar. Bota 2 chapinhas ali, você já consegue fazer. E eu jogo polo aquático, né? Então, no polo aquático, como é que você vai praticar? Você precisa de um gol dentro de uma piscina, na água, já é mais difícil de você praticar. Logo, o esporte não é tão popular. Mas entrando muito nessa área de esporte, eu acho interessante falar isso contigo. Eu sempre escutei, principalmente nesses esportes que a gente está falando que o uso é muito mais, né, da cintura para cima, que a gente está falando onde você vai usar mais o ombro, vai usar as mãos, que a lesão de ombro é uma lesão que às vezes ela pode decretar o fim de uma carreira, de uma maneira geral. Você concorda com essa afirmação? Isso é verdade? Depois que o atleta de alto rendimento tem uma lesão de ombro, é difícil ele voltar ao normal? Então, isso aí acho que é uma afirmação muito geral ali para a gente responder, né? E depende muito da lesão, depende muito do que o paciente tem. Muita gente meio que fala isso aí, decreta ali como se fosse o fim, mas isso depende muito da lesão, como com qualquer outra lesão de outras articulações. Se aquilo ali vai ser o fim da carreira daquela pessoa ou não, vai depender muito do que realmente causou aquela dor, o que ele já fez de tratamento, mas sim, eu acho que na maioria dos casos é possível tratar e é possível retornar ao esporte ali, a não ser aqueles atletas profissionais mesmo de alto rendimento que dependendo da lesão, às vezes é difícil de conseguir voltar ao que ele era antes. Ao 100%. Né? Então, às vezes fica ali uma limitação, mas isso é daqueles atletas que realmente tem que ter o 100% para poder performar, senão não consegue. Mas, de uma maneira geral, um atleta de amador para um profissional ali mais tranquilo. Os teus pacientes costumam ser muitos atletas? Os teus pacientes eles costumam ser atletas de maneira geral? Não é a maioria. Na verdade, a grande maioria dos pacientes que procuram de dor no ombro são pacientes mais
velhos ali, assim, a partir de 50, 60 anos, acho que é a maioria dos que procuram com queixa de dor no ombro. Isso porque está muito relacionado à lesão do manguito rotador, né? Que é o principal ali, que é o nome famoso aí, todo mundo fala de manguito rotador, não sei o quê. Eu já ouvi falar, mas eu não sei qual é a definição. O manguito rotador, essa lesão que você tem, mas você sente dor aonde e por quê? Problema relacionado com o manguito rotador, geralmente a dor é mais localizada aqui na região do ombro mesmo e irradia muito para o braço. É muito comum os pacientes queixarem de dor no braço. Dor no braço inteiro. Até perto do cotovelo, está muito relacionado à questão do manguito rotador. Inclusive é muito comum o paciente às vezes chegar com queixa de dor no braço e às vezes a gente vai examinar o ombro e fala que o problema está lá no ombro, o paciente às vezes fica meio assim, não, mas a minha dor é no braço. E eu peço o exame do ombro e o paciente quer fazer às vezes o exame do braço. Não, doutor, mas eu estou sentindo a dor no braço, não é no ombro. Então, geralmente a dor do manguito rotador, relacionada ao manguito rotador, é mais aqui para o ombro, pode às vezes irradiar um pouco para perto do pescoço, para essa região de trás da escápula. Então, toda essa região aqui até perto do cotovelo muitas vezes está relacionado a algum problema relacionado ao manguito rotador. Entendi. E acontece de ter, por exemplo, muitos casos no teu consultório da pessoa chegar com uma ideia do que é e você falar, não, isso aqui é outra coisa. Você está com um problema, a pessoa está com dor no braço, como você disse do manguito rotador, mas outras lesões que eu digo, a pessoa está com uma dor no braço, mas não, na verdade é teu ombro, na verdade é o cotovelo, na verdade, sei lá, pode ser o teu joelho que está te causando essa lesão. Tem muito isso no teu consultório? Não, às vezes acontece, né? Às vezes o paciente já chega até com algum diagnóstico que já foi em outro médico, que vai para uma segunda opinião lá, e a gente vai examinar, vai avaliar direito o caso e o diagnóstico é outro na nossa cabeça, né? A gente pensa, e às vezes é até difícil também de mudar, de tirar a ideia anterior que o paciente tem, né? E está muitas vezes relacionado à questão de dor, não pode relacionar com algum problema na coluna cervical, né? Problema no pescoço, uma hernia de disco, algum pinçamento, algum desgaste ali da coluna, pode a dor irradiar para o ombro, então tem que avaliar isso aí. Ou às vezes eles já até se consultaram com dois médicos muito famosos, que são o Google e o ChatGPT, que eles já fizeram essa pergunta para esses médicos super famosos, e aí já chega com essa ideia pré-concebida para conversar com o especialista, né? Esses médicos aí são um problema às vezes. Tem muitos casos que às vezes ajudam muito. Já peguei inclusive paciente que já sabendo o problema que ele tinha, ele já tinha pesquisado tudo no ChatGPT. Acontece, né? E tudo que eu fui falando, ele já sabia, não sei o quê. Aí eu falei, facilita nele receber a informação. Não precisa nem eu falar mais nada, que você já está sabendo de tudo aí. Era até um caso cirúrgico, eu já estava explicando tudo lá e o paciente já tinha visto, já sabia tudo. Esse ele estava bem informado. Mas tem uns que realmente, às vezes, dão... Acho que essa é a diferença, né? A pessoa ela pode se informar, mas tem que entender que aquela inteligência ali artificial, o Google, de certa forma, que é um conjunto de coisas e de informações que outras pessoas colocam. Eu lembro que teve na época, uma coisa que foi muito famosa, né? Que tudo que você pesquisava no Google, o Wikipedia respondia, é virose. Aí as pessoas faziam, mas doutor, tô com dor no ombro, é virose. Então não adianta, você precisa se consultar com um médico especialista, assim como você, né? Eu tenho que ter cuidado, porque eu já fiz até, inclusive, 2 testes com o ChatGPT. Ah, é? Com problemas meus, especificamente até, botei lá um exame, pedi para analisar, dizer... E veio uma resposta lá que não tinha, meio esquisita, não tinha nada a ver com o que realmente era a questão. Então tem que ter um certo cuidado ali com o que a gente lê ali de resposta no ChatGPT. Essa era uma pergunta que eu até tinha fazer mais pro final desse programa, que eu costumo fazer para a maioria dos profissionais, mas você já me deu a resposta dela. Dificilmente um médico vai conseguir ser substituído pelo ChatGPT, né? As pessoas têm esse medo, alguns profissionais inclusive, né? Eu acho que a inteligência artificial vem aí para colaborar, ajudar em muita coisa. Certeza. Tem que ter cuidado, tem que saber como analisar. Algumas especialidades vai ajudar muito mais do que outras ali, mas a ortopedia é uma especialidade que precisa muito do exame físico. Com certeza. E uma inteligência artificial, por enquanto, até agora, não é possível ainda examinar o paciente, fazer um exame físico ali, os testes, para a gente saber do que realmente. E se ela conseguir, vai ser meio assustador, né? Mas se for falar uns 10 anos aí, falasse de inteligência artificial, a gente já ia achar assustador. É verdade, então, é verdade. Isso não sei o que vem aí pra frente. A gente não sabe o que vem no futuro. Mas inclusive consulta online mesmo. Assim, é verdade. Teve um paciente hoje até que mandou uma mensagem, inclusive mora na Chapada. Ah, legal. E
Ele mandou mensagem perguntando se eu fazia consulta online, porque eu até operei já o ombro dele, ele disse que tinha machucado lá, que estava com a dor. Eu falei, até faço consulta online, mas eu não gosto muito de fazer, porque realmente, às vezes, limita muito, por conta dessa questão da gente não ter como examinar o paciente. Aí eu até perguntei para ele o que tinha acontecido, ele me relatou lá, mandou uma ressonância que ele tinha feito. Eu falei, realmente seu caso, sem examinar, sem entender direito a sua dor, não vai dar. Então, assim, é melhor nem gastar tempo da gente fazer uma consulta online, porque não vai, resolver. E é isso, ver a tua honestidade e a tua vontade de entregar um bom trabalho, um bom serviço, é justamente isso, porque outros profissionais poderiam simplesmente fazer essa consulta online, não se preocupar muito com o paciente e não daria o melhor retorno para ele. Exato. Eu vejo que algumas especialidades na medicina, e até da área da saúde em geral, eu acredito que não tem uma grande perda. Eu acho que sempre vai ter uma pequena perda. Mas, por exemplo, a nutrição, por exemplo, se eu fazer uma consulta online, eu não vejo um problema. Se a pessoa chegar com todos com todos os exames bem feitos, com a anamnese bem feita. O próprio nutrólogo, já conversamos aqui no nosso programa, ela falou que também consegue fazer consulta online. Então, agora, quando você vai examinar um joelho, um ombro, um cotovelo, difícil. Como é que você vai fazer uma consulta online? Muitas especialidades clínicas dá para fazer ali uma consulta online. Às vezes você vai num cardiologista, quer fazer uma consulta de rotina ali, um check-up de rotina. Às vezes vai lá, você faz os exames que ele pede. Dependendo do que for, né? Dependendo, às vezes não precisa de um exame físico ali, muitas vezes, e dá para fazer bem uma consulta online. Resolve muita coisa com a consulta online hoje em dia, que também está muito... Principalmente da época da Covid para cá, entrou muito nessa questão de... Foi um avanço tecnológico. Online, né? Então, assim, ajuda bastante, mas... Tem algumas áreas que tem limitações, tem restrições. Tem algumas áreas que você não tem dá para ser a mesma coisa do que uma consulta presencial. Exatamente, concordo contigo. E aí eu acho legal a gente entrar no seguinte, além do beach tennis que você falou, uma febre que eu acho que... A gente já conversou com alguns profissionais aqui sobre isso. Uma febre daquela pessoa... Vamos te colocar colocar como se fosse um paciente hipotético. Aquela pessoa ela não faz nada, sempre foi muito sedentária. Aí ela é mordida por um bichinho do CrossFit. Eu lembrei agora, você começou a falar, eu lembrei agora, eu falei, esqueci de falar do CrossFit. Eu ia falar também. Esse daí é um que aparece muito também. A pessoa foi mordida pelo bichinho do CrossFit e fala assim, eu não sou mais sedentário, eu vou pegar aqueles pesos de 30 quilos, vou jogar pro alto, vou dar 3 saltos. E a pessoa aparece com lesão. Isso é uma coisa que você já confirmou agora para mim que acontece muito no teu consultório. Eu quero saber se os tipos de lesões que acontecem no CrossFit, na musculação talvez, até porque tem casos também assim, eles são muito diferentes do que dos outros esportes, como o beach tênis, como o próprio vôlei, como o tênis. Essas lesões elas se diferem muito de forma mais ocasional? Não difere muito, assim, depende muito do trauma que a pessoa sofreu ali, do como ela machucou no esporte. Claro que alguns tendem mais a um problema do que o outro ali, mas é difícil de falar, CrossFit vai causar mais esse tipo de lesão, vôlei vai causar mais esse tipo de lesão, o jiu-jitsu vai causar esse mais... Posso até falar algumas que são mais frequentes. Mais características daquele esporte. Mas não difere muito, depende muito, assim, meio que um se mistura com o outro ali, cada caso tem que avaliar individualmente, não tem jeito. E no CrossFit, esse caso que a gente tá conversando agora, acontece muito de paciente, provavelmente, que nunca fez nada e de repente começa a fazer alguma coisa e já tem uma lesão imediata, né? Porque o corpo não tá preparado para receber talvez aquela carga. Acontece, provavelmente. Sim, o problema do CrossFit, em si nada contra o CrossFit. Claro que não. Minha esposa e minha filha fazem. Legal. Estão viciadas aí no CrossFit. É um bichinho, né? Como se fosse... A minha filha, eu até fiquei com receio, que ela começou com acho que 13 anos. Ela tá Caramba! Tem 1 ou 2 anos, ela tá com 14 agora. E ela foi ficando meio viciada mesmo no CrossFit, gostando mesmo, e eu fiquei até meio receoso, porque o problema que eu vejo do CrossFit é que ele é um esporte que exige uma atividade física ali, que exige alguns movimentos muito técnicos, e que se a pessoa não souber fazer direito, ou não tiver um bom instrutor orientando ali para como fazer, a chance de causar uma lesão é muito grande. São movimentos de alta complexidade. Técnicos mesmo ali, aqueles levantamentos de peso que tem que jogar muito. Eu não me arrisco, o braço para trás. Às vezes, se a pessoa que se empolga e quer pegar logo um peso muito grande, né, que se empolga ali com o negócio, que dá conta de pegar o peso, só que a questão não é só pegar o peso, é saber fazer o movimento correto até o limite para não causar lesão. Então, o problema grande que eu vejo do CrossFit é esse.
A pessoa fazendo ali com cuidado, bem, com o movimento executado corretamente, é um esporte muito bom. Muita gente gosta mesmo, é viciado e não quer largar de jeito nenhum. E que traz alguns resultados assim bem rápidos, né? Eu lembro de conversar com o Dr. Pedro Luz, foi o primeiro episódio do nosso programa, ele é especialista em coluna, é a especialização dele. Ele fala assim, muita gente chega no consultório com um problema na coluna porque a pessoa ela não entende a complexidade do movimento do CrossFit. E aí ela faz esse movimento, ela fica com uma dor absurda na coluna, e aí ela faz um dia e no dia seguinte ela não consegue voltar pro CrossFit. Isso você perde a continuidade também de você ter uma lesão, né? E pro ombro, realmente eu não lembrei do CrossFit quando você perguntou dos esportes, mas é um que aparece muito com alguma queixa de dor. A maioria das vezes não é nada muito importante, não é uma lesão séria, às vezes a maioria tem tendinite, uma inflamação, uma bursite ali, que consegue tratar bem. Mas tem que ter cuidado, porque pode causar algumas lesões um pouquinho mais sérias, que às vezes pode até precisar de alguma cirurgia, aí, dependendo do caso. E o que seria uma lesão séria no ombro, se assim a gente pode falar? Ele rompeu um ligamento, rompeu um tendão, o que seria uma lesão séria no ombro? Então depende do que você pergunta, do que você considera como sério. Séria, né? Vamos dizer que seja fazer uma cirurgia. Aí, sim, porque sério é um termo muito, né, sim, acaba sendo complexo ali. Se falar sério, às vezes a pessoa fala, vai morrer por conta disso aí. Na ortopedia não vai, né? Mas para levar um caso cirúrgico, uma lesão no ombro, assim, o mais comum, a cirurgia mais disparada, mais comum de problema no ombro é lesões relacionadas ao manguito rotador, que geralmente são pacientes que têm uma ruptura completa, que a gente chama ali do tendão, né? Porque o tendão rompe, descola lá do osso, e aí esses casos geralmente são de indicação cirúrgica, mas nem sempre, né? Daí, cada caso é um caso, não dá para generalizar. Mas a grande maioria das vezes, assim, acho que, 70% das cirurgias aí que eu faço, ou até mais do que isso, são de lesões relacionadas ao manguito rotador. A outra muito comum que geralmente precisa de cirurgia, que geralmente assim, é praticamente impossível resolver sem cirurgia, é o problema de paciente que tem do ombro sair do lugar. Sim. Das luxações, né, que a gente chama, que o ombro fica saindo do lugar com frequência. Quando sai o paciente teve o segundo episódio de ombro sair do lugar, geralmente é quase que fatal precisar da cirurgia para resolver o problema. Imagina, você tá jogando, praticando algum esporte, teu ombro sai do lugar, tem gente que já tá até acostumado com isso, né? Exatamente, às vezes é muito comum. Tem gente que às vezes fica ali 10, 15, 20, 30 vezes sai do lugar e... Tinha um menino que jogava polo aquático, inclusive, que do nada ele falava assim, aí, o que foi? Meu ombro saiu do lugar. Meu filho, como é que teu ombro tá saindo do lugar assim? Como é que tu vai jogar? Eu vejo que no polo aquático, né, que é um esporte que eu pratico com frequência, às vezes a pessoa ela vai fazer o movimento do arremesso, aí chega uma por trás e bate no braço, aí às vezes até faz aquele movimento forçando assim para trás, né? Isso tem uma facilidade para ter uma ruptura num tendão, numa coisa dessa. Né? Esse movimento de forçar para trás é o que geralmente faz o ombro, é o movimento principal que faz o ombro sair do lugar. Caramba. Porque o ombro é a articulação mais instável que a gente tem no corpo. Jura? Né? O ombro é a articulação que tem a maior mobilidade no corpo. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Por outro lado, ele é o mais instável. A cabeça do húmero, né, que é a parte superior aqui do braço, ela é 3 vezes maior do que a glenoide, que é onde articula ali a cabeça do húmero. Então, ela é uma articulação que depende muito da musculatura e dos ligamentos. O encaixe ósseo ali da articulação do ombro não é um encaixe que dá muita estabilidade. Então, ela depende muito da parte dos ligamentos, da cápsula, da musculatura em volta. Então, é a articulação que mais sai do lugar, né, que é a luxação que a gente chama, do corpo, que é disparada, é o que é mais frequente. Não, mas perfeito, você falou, realmente, é que tem mais mobilidade, né? A gente pensa até no joelho de uma certa forma, mas ainda assim o joelho tem várias limitações de você rodar. O joelho basicamente é flexo e extensão, né? O movimento, não tem um pouquinho de rotação ali nele, no eixo, mas o movimento do joelho é flexo e extensão, praticamente. Caramba, o ombro é o que tem a maior amplitude de movimento para várias direções ali. É verdade. E agora a gente saindo um pouquinho dessa área do esporte e falando de uma coisa que acontece com muita facilidade, né? Hoje, com muita frequência, o mundo das redes sociais, o mundo da internet, a gente falou principalmente depois da pandemia, as pessoas elas costumam trazer lesões de ombro, cotovelo por ficarem muito tempo com o celular na mão, por ficarem muito tempo às vezes com o computador, ou então inclinadas para poder fazer esse movimento aqui. Chegam pessoas assim no teu consultório hoje? Então isso é
uma relação muito frequente que os pacientes fazem, né? Quando chega com dor no ombro e já chega, às vezes, que fala que é uma tendinite, uma bursite, ou alguma outra dor ali. E muitos pacientes já chegam fazendo essa relação de que a dor dele está relacionada às perguntas se é de computador ou se é de celular, que fica na cama com o celular deitado, não sei o que. Mas eu costumo falar que não é uma atividade que costuma causar problema para o ombro ou para o cotovelo, assim. Seria mais, às vezes, uma dor de punho, uma tendinite, o famoso LER que falava antigamente, né, que é a lesão por esforço repetitivo, mais relacionada a punho, a mão. Mas para ombro, fato de computador, celular, não é uma atividade que vai exigir muito. Que em tese vai sobrecarregar ou causar a dor, um problema no ombro. Então, assim, é difícil de fazer essa relação. Eu sempre meio que tento desconstruir isso daí da cabeça dos pacientes que chegam meio do senso comum, que inclusive eu também tinha. Porque realmente não é uma atividade que, às vezes, se for relacionado a isso, seria mais uma dor relacionada a uma questão de dor muscular, de tensão muscular ali, o paciente fica meio tenso na postura, mas não de causar uma lesão específica de alguma estrutura ali do ombro ou do cotovelo por conta disso. Não, perfeito. E é interessante também a gente falar do seguinte, obviamente o melhor caminho é sempre se consultar com um especialista. Não, isso já começa a pergunta com essa introdução. Mas como é que a pessoa que ela teve uma lesão no ombro, no cotovelo, ela pode pensar o seguinte, pô, isso aqui que eu tive foi sério. Isso aqui que eu tive talvez não seja tão sério. Como é que a pessoa ela pode fazer essa reflexão e entender a gravidade, pelo menos ter uma noção do que ela está sentindo após ela ter uma lesão? É meio difícil, assim, uma pessoa saber ter essa ideia, assim, mas basicamente o que a gente pode falar da intensidade da dor. Você está com uma dor muito forte ali, mesmo que seja de poucos dias, e, assim, aí tem que ver se está relacionado a algum trauma ou não, né? Se for uma dor que surgiu do nada ali, tem que ver se tem uma condição que a gente fala do ombro lá, que é a tendinite calcária, né? Que é uma calcificação que dá no tendão, e tem uma hora que o próprio organismo tenta reabsorver essa calcificação e o paciente sente uma dor muito forte, muito aguda ali, de uma hora para outra mesmo, e isso dura ali 3, 4, 5 dias, às vezes um pouco mais de uma semana, e costuma melhorar. Isso, assim, apesar de ser uma dor muito forte, o paciente fica muito limitado, mas não é nada sério, com o tempo acaba melhorando. Mas basicamente essa intensidade da dor, se está relacionado a algum trauma ou não, se teve algum trauma e está com muita dor, é bom investigar logo de imediato, não enrolar para sempre procurar um especialista, né? Um médico especialista nessa área, isso é importante falar. E a questão do tempo de dor também, né? Às vezes, assim, uma dor leve que você começou a sentir ali, sem trauma, sem nada, e é uma dor insidiosa ali, que está com poucos dias, às vezes é uma dorzinha de inflamação ali, você toma ali um analgésico, espera uns dias, vai melhorar. Agora, se já é uma dor que já está crônica ali, já passou 1, 2, 3 meses e não está melhorando, a dor está até piorando, então isso aí pode ser alguma coisa mais séria, alguma coisa relacionada ao manguito rotador, ter alguma ruptura ali, que pode ser até indicação para cirurgia, mas é difícil de falar, assim, de orientar, de falar, se isso aqui está acontecendo, isso é sério, se isso aqui, isso aqui, isso não é. Eu lembro que foi uma das coisas, perdoe até a expressão da palavra, uma das coisas mais burras que eu já vi na minha vida. A gente estava lá jogando uma vez na piscina do lado do Guanabara, e aí o menino falou, pô, tô cheio de dor no ombro. Aí eu falei, então só não arremessa, tenta só não fazer força na hora de arremessar. Aí na hora ele pegou a bola, jogou, fez um arremesso muito forte. Fez um arremesso 2 vezes muito forte, eu falei assim, fulano, você não falou que tava com dor no ombro? Ele falou assim, tô vendo esse arremesso forte pra ver se passa. Quanto mais esforço você fizer, não vai passar, vai piorar, né? As pessoas são meio doidas nesse sentido. Mas... Outra coisa que eu tinha lembrado também é que além desse cotovelo de tenista, também se fala muito do cotovelo de golfista também, que é a pessoa que pratica golfe. Acaba sendo a mesma coisa? Tem diferença? Qual é a relação dessas duas desses traumas, de certa forma? A doença basicamente é a mesma, de uma e de outra, só que o cotovelo do tenista é quando é na parte lateral aqui do cotovelo, na parte externa. Entendi. Que é o mais comum, eu acho que 90%
entre um e outro é o cotovelo do tenista, que é nessa parte externa aqui do cotovelo. Sim. E o cotovelo do golfista, que chama, é quando dá aqui na parte interna, que basicamente é um desgaste de um tendão que tem aqui nessa parte do cotovelo, que são os tendões que formam essa musculatura aqui do antebraço. E é o cotovelo do tenista, é a musculatura que faz a extensão do punho, que vem dessa parte, extensão do punho e dos dedos, né? E basicamente de um tendão específico é da extensão do punho, que vem dessa parte externa. E aí da parte interna é quando forma essa musculatura flexora aqui do antebraço, que é o que faz a flexão do punho. E aí esse é o famoso cotovelo do golfista. E essa limitação, ela prejudica muito a prática do esporte, né? Prejudica. Inclusive, eu mesmo estou com o cotovelo do tenista aqui no meu esquerdo. E sem jogar tênis. Eu até voltei agora. Você joga tênis também? Eu faço aula. Eu tinha parado em uns 8 meses, 9 meses, mas estou com essa dor tem uns 3 meses. E essas lesões, elas são resolvidas, tanto do cotovelo do tenista como do golfista, elas são resolvidas com o quê? Fisioterapia, tratamento, cirurgia? Cirurgia é bem raro, bem raro precisar de cirurgia. É uma opção, mas deixa eu falar que, sei lá, 2%, 1% dos casos vai precisar de cirurgia. Basicamente o tratamento, a receita principal que eu falo para o paciente sempre que quando vem com esse problema é paciência, porque é um problema que às vezes é chato, é demorado para melhorar. Tem gente que passa mais de um ano às vezes para desaparecer a dor. E muitas vezes a dor acaba desaparecendo com o tempo, espontaneamente, às vezes sem fazer nada, muitos casos podem melhorar. Mas, assim, existem várias opções de tratamento que a gente faz, dependendo da intensidade da dor, do que o paciente já fez, tem quanto tempo que está sentindo. Mas eu, basicamente, inicio com tratamento com anti-inflamatório ali, fisioterapia. Quando não resolve com isso, às vezes uma injeção de corticoide, injeção normal intramuscular mesmo pode ajudar bastante. Quando não resolve, o paciente está com muita dor. Outra opção, às vezes, é uma infiltração que pode ser feita. Tem o tratamento de ortotripsia, que é o tratamento de onda de choque, que às vezes pode ajudar também. Então, tem várias opções de tratamento ali que eu sempre falo para o paciente. Eu gosto de começar sempre do mais básico e vou acompanhando, mas o que eu sempre reforço muito para o paciente é a paciência, porque é um negócio que é chato e às vezes demora. O elemento principal do tratamento é paciência. A receita principal é paciência. E é interessante perguntar isso, porque qualquer pessoa ela pode desenvolver essas duas lesões? Exatamente. Eu até ia comentar isso. Você perguntou se eu já tinha voltado a jogar tênis, isso aqui. Mas, por incrível que pareça, de falar que é cotovelo do tenista, mas a grande maioria dos casos não está relacionada com o paciente que joga tênis. Eu pego muito esse problema de cotovelo do tenista, que é a epicondilite, né, que a gente chama, no consultório, e assim, acho que 90% ou mais não praticam tênis, não praticam beach tênis, não fazem nada. Às vezes é um desgaste que vai acontecendo ali ao longo do tempo. Muitas vezes o paciente quer... tem muita essa questão que o paciente quer saber por que causou. Aí relaciona, é celular, é computador, é não sei o que. Mais uma vez a gente entra nesse estigma. Aí eu falo, é difícil a gente dizer o que foi que causou ali. Não adianta a gente querer ficar parando para tentar descobrir qual foi a causa. Vamos tratar ali o problema, mas a grande maioria das vezes é um desgaste que vem acontecendo ao longo do tempo mesmo, e a hora começa a incomodar. O meu mesmo aqui tá doendo, eu não sei por que é. Pode ter sido algum movimento que você fez errado, algum jeito. Às vezes foi exercício na academia. Ou no seu caso até pode ser o cotovelo do tenista, porque você joga tênis também. Só que eu comecei a sentir antes de ter voltado para as aulas, né? Então não está relacionado ao tênis. Não, perfeito. E aí eu acho que também é interessante a gente entrar no seguinte, eu cheguei a comentar com você sobre as cirurgias que tem nesses casos. E existem casos hoje, a gente relacionando mais ligado ao ombro e cotovelo, não necessariamente só ao cotovelo do golfista ou do tenista. Tem casos que só uma cirurgia vai conseguir resolver? Ou então existem alguns tipos de lesões que elas podem ser resolvidas ali com esse tratamento que você falou que é ondas de choque, um tratamento fisioterápico, ou então... enfim, sei, um yoga, alguma coisa desse tipo. Existem casos que só serão resolvidos com cirurgia? Tem casos que só serão resolvidos com cirurgia, como eu falei anteriormente, a questão do ombro que sai do lugar. É verdade. Isso daí... A pessoa pode viver com o ombro saindo do lugar, mas pode, exatamente. É uma opção dela. Mas se quiser, exatamente, mas se quiser resolver, assim, vou falar que 100% dos casos
vai ser cirúrgico. Tem alguns casos ali que estão relacionados à questão de uma frouxidão ligamentar natural da pessoa, que o ombro desloca, e nesses casos, às vezes, um fortalecimento muscular ali bem feito acaba melhorando. Mas a grande maioria dos casos tem uma lesão ali do lábaro, que é como se fosse um ligamento, que a gente chama, e às vezes tem até perda óssea ali relacionada se tiver saído muitas vezes do lugar. E nesses casos, sim, é quase que fatal precisar da cirurgia para resolver. Eu falo muito para os pacientes, eu falo, seu caso, ou opera para resolver, ou você vai ficar convivendo com esse problema aí. E aí tem gente que às vezes não tem uma estabilidade tão grande, uma vez ou outra ali, ele meio que já sabe o que faz ali, que faz sair do lugar. Ou já até estranhamente se acostumam com isso. E aí fica com aquilo ali, para de fazer uma atividade que fazia sair muitas vezes do lugar ali e convive com aquilo, mas esse problema específico, se quiser resolver, geralmente é só cirurgia, não tem como resolver de outra forma. Não, perfeito. Então, dentro da tua fala, pelo que eu entendi, pelo menos é o que parece, a cirurgia ela passa a ser uma opção quando nenhum outro tratamento convencional menos invasivo, quando ele não funciona, aí que você parte para a cirurgia, tô correto? Na grande maioria das vezes, sim. Isso aí também vai depender muito dessa questão da lesão. Por exemplo, nesse caso do ombro que sai do lugar, não adianta a gente ficar perdendo tempo tentando tratar de outra forma. Tem paciente que às vezes pergunta, se fizer um fortalecimento vai resolver? Eu falo, pode ajudar um pouco, mas não vai resolver. Não adianta. Perde qualidade de vida, né? Aí eu falo, se quiser tentar, você pode até tentar, mas dificilmente vai resolver. O paciente às vezes fica muito limitado. Agora, é diferente de outras vezes, por exemplo, a lesão do manguito rotador, que é o que eu falo que a gente mais opera de cirurgia de ombro ali. Tem muitos casos, às vezes, que mesmo que não é uma lesão com indicação cirúrgica, a gente tem que individualizar muito ali o tratamento, né? Às vezes é um paciente já mais idoso, que tem uma lesão muito pequena, não está com tanta dor assim, não fez nenhum tratamento, mesmo com a lesão em si, a gente avaliando pelo exame lá da ressonância magnética, sendo uma lesão que em tese é de indicação cirúrgica, muitos casos ali dá para a gente tentar um tratamento conservador, com fisioterapia, às vezes uma infiltração, medicação, às vezes o paciente melhora bem ali da dor, fica tranquilo, e a gente pode acompanhar esses casos ali. Eu falo sempre para os pacientes que é bom fazer um acompanhamento, porque essas lesões elas tendem a piorar com o tempo. Mesmo que o paciente às vezes não esteja sentindo nada, mas a lesão ela pode progredir e piorar. Quanto mais demora, pior. Às vezes, exatamente, às vezes daqui a 2 anos volta a sentir dor ali e a lesão já está bem pior e às vezes perdeu a chance de conseguir resolver ali a cirurgia no início, né? Às vezes é um caso cirúrgico que poderia ter resolvido mais fácil com uma lesão menor. Essa lesão, quanto maior vai ficando, pior e mais difícil conseguir resolver com a cirurgia. Mas muitas vezes dá para a gente tratar isso aí. O paciente às vezes melhora bem com o tratamento conservador e aquela lesão fica estável. Eu sempre gosto de falar, entre 6 meses e 1 ano a gente faz uma nova ressonância para ver se essa lesão aumentou ou não. Se a lesão ficar estável, não estiver aumentando e o paciente estiver bem, às vezes dá para tratar sem cirurgia. Não, e existem, pelo menos colocando alguns estereótipos aqui, existem 2 tipos de pessoa. Aquela pessoa que fala assim, eu não quero operar, pelo amor de Deus, deixa eu tentar tudo aquilo que eu puder fazer para não operar. E existe aquela pessoa, como é que opera? Vamos operar isso logo para resolver o mais rápido possível. Né? Isso é verdade. E a gente tem que até, às vezes, muitas vezes, sentir no consultório qual que é, às vezes, o perfil do paciente. Porque tem uns que a gente fala, quando é caso cirúrgico, o paciente já fala, então vamos operar, como é que faz para operar, não sei o quê. E tem outros que realmente você fala em cirurgia, parece que é meio que uma sentença de morte para a pessoa, né? Já, não, mas é com anestesia geral, já acha que a anestesia também é uma coisa super perigosa de anestesia geral, e fica com medo. Então, às vezes, a gente tem que até sentir ali qual é o perfil do paciente para saber como conversar ali e explicar ali o que fazer de tratamento, né? Não, perfeito. E aí eu queria puxar um gancho do que você falou ainda há pouco sobre o fisioterapeuta, né? Qual a importância do fisioterapeuta hoje para o teu trabalho, para você conseguir ajudar na recuperação do paciente, para você conseguir dar um melhor direcionamento? Qual a importância do fisioterapeuta hoje para o melhor tratamento do paciente? O fisioterapeuta é fundamental, assim, na ortopedia você ter um fisioterapeuta alinhado, ligado ali com ortopedia. Ortopedia e fisioterapia praticamente vivem juntos, né? Muitos tratamentos da ortopedia são feitos com fisioterapia. Em conjunto, né? Exatamente.
E um tratamento com fisioterapeuta bem feito, bem orientado ali, é fundamental para a recuperação do paciente. Tanto quando é um tratamento conservador, que não tem indicação para cirurgia, quanto quando é um tratamento pós-cirúrgico você vai precisar recuperar de reabilitação. Se não fizer bem feito, às vezes uma fisioterapia mal feita pode até botar a perder a cirurgia que foi feita, né? Então, a recuperação, a reabilitação com a fisioterapia é fundamental para a ortopedia. O que eu vejo mais, assim, a gente já conversou aqui com cirurgiões plásticos, já começamos com ortopedistas com outras especializações, e a gente sempre vê também a questão do trabalho em conjunto do médico hoje de uma maneira geral, né? O médico sozinho talvez não vai conseguir entregar o melhor para o paciente, ele vai sempre precisar de um fisioterapeuta, ele vai sempre precisar de outros profissionais ali que vão estar auxiliando. Hoje você deve ter uma equipe ali de pessoas que vão estar sempre prontas para atender os pacientes. Acontece hoje contigo, né? Sim, com certeza. A gente nunca consegue... Já tenho lá vários nomes de fisioterapeuta para poder encaminhar. Sempre tem uns que a gente já tem uma certa ligação e que a gente orienta lá, já está mais acostumado com o nosso modo de trabalhar também. Até trocar informação, né? Exatamente. Já tem um WhatsApp. Perfeito. Outra coisa que eu acho importante também a gente falar foi o que você disse sobre infiltração. Eu acho que está muito comum hoje a gente entender como infiltração de corticoide muito ligada ao joelho. Pelo menos é o que eu ouço falar, eu como leigo. Infiltração de corticoide você usa com muita frequência, tanto no ombro quanto no cotovelo, para conseguir controlar a dor? É um tratamento que a gente usa com uma certa frequência. Não posso falar muita frequência, mas é uma arma terapêutica ali que a gente tem que ajuda e resolve, às vezes, muitos casos. Então, infiltração pode ser feita em qualquer região, né? Não só em joelho, qualquer local que você entrar com uma agulha ali para infiltrar algum medicamento, alguma coisa num ponto específico, em tese é uma infiltração. A não ser que seja uma injeção normal intramuscular que a gente faz ali, mas a infiltração no ombro com corticoide tem que ser feita com cuidado, assim, porque não pode ser feita demais, porque o corticoide, dependendo de onde você está fazendo ali, a longo prazo pode causar um desgaste, uma degeneração ali no tendão. Então, quando bem selecionado, você fazia ali uma vez, 2 vezes, dependendo do paciente, às vezes não é um caso cirúrgico, vai não estar melhorando de outra forma, às vezes muitas vezes a infiltração acaba melhorando bem a dor do paciente e resolve. Tem muitos pacientes às vezes, que a gente fala em infiltração e até... Só toma um susto, né? E acham que também vai ser coisa temporária, vai melhorar, mas depois vai voltar de novo e ficam com medo de fazer infiltração. Eles falam infiltração, eu também acho que é um bicho de 7 cabeças. Mas quando bem indicado ali, em muitos casos resolve bem com a infiltração. Não, muito interessante isso que você falou, até porque eu tenho visto com muita frequência o surgimento desses tratamentos com células-tronco, PRP. O que você acha desses novos tratamentos que são feitos hoje, tanto nessa área do ombro como no cotovelo? Então, isso aí também é um tema que está realmente muito na moda ali, né? Está sendo muito falado ultimamente aí. A gente vê, principalmente em redes sociais, aí, muitas postagens de médicos falando sobre esse tratamento. O grande problema que eu vejo é que tem um termo também que estão falando muito, a questão da medicina regenerativa, Sim. né? Que não é um termo para mim muito adequado, que você fala em medicina regenerativa como se ali fosse a solução para regenerar as coisas e voltar ao que era antes. E esse não é um termo muito adequado para isso daí. Que o pessoal fala muito em ortobiológicos, né, que são essas questões de PRP, de células-tronco, mas é um tratamento que, assim, está crescendo muito ali, muitos trabalhos sendo desenvolvidos ali, publicados sobre esse tema, e que parece que tem o seu papel ali para poder melhorar em muitas questões ali a dor do paciente, dependendo da lesão, mas tem que ser levado assim, tem que ter muito cuidado com essa indicação e do que usar, qual a patologia que o paciente tem para poder fazer esse tratamento, que tem muita gente vendendo isso daí como se fosse milagre, né? uma solução milagrosa, uma solução para tudo que é dor e lesão do ombro, do cotovelo ou outras articulações,
e não é bem assim. Falar em regenerativo e regenerar é um termo muito forte, mas em muitos casos, às vezes, dependendo do que o paciente tem, ela pode ter seu lugar ali de aliviar a dor do paciente. Tem alguns trabalhos aí, vários trabalhos mostrando um certo resultado, mas realmente tem que ser levado com muito cuidado e ter cuidado principalmente com essas publicações aí de redes sociais, de médicos querendo vender isso daí como um milagre, como né? Resolução para tudo. Entendi. E aí é interessante também voltar para aquela questão sobre os fisioterapeutas, né? Essa é uma pergunta que tinha me vindo, mas eu acabei esquecendo de fazer. Eu acho interessante a gente falar se só a fisioterapia ela consegue resolver até os casos mais graves. Eu acho que isso é também um tema que está bastante em voga das pessoas falando assim, vou tentar fazer o máximo que eu posso aqui de fisioterapia, tentar todos os tratamentos para fugir da cirurgia, porque todos os médicos me indicaram a cirurgia. Às vezes não tem como fazer, mas enfim, queria saber da tua resposta. Tem como você substituir às vezes uma cirurgia, ou então você tratar o caso mais grave possível só com fisioterapia? Então, possível você tem muito que assim, também individualizar cada caso, né? Cada caso é um caso, não tem jeito. Mas, inclusive, recente aí, eu tive uma paciente de 78, 79 anos que eu atendi no consultório, que ela caiu e o ombro saiu do lugar. E quando isso acontece em paciente mais velho, é muito comum, em vez de romper o ligamento, que é o mais comum no paciente jovem, e o ombro ficar instável ali, de ficar saindo do lugar, no paciente mais velho, o mais comum quando isso acontece é de romper o manguito rotador. E essa paciente me procurou, eu pedi para ela fazer uma ressonância, ela estava com muita dor, muita limitação, não estava conseguindo levantar o braço praticamente nada, e a ressonância ela fez e ela tinha uma lesão muito grande, muito grave mesmo do manguito rotador, que em tese seria uma de indicação para cirurgia, só que pela idade dela ali, o trauma tinha sido recente, a cirurgia mesmo fazendo a cirurgia para a lesão que ela tinha, já não era uma cirurgia que a gente poderia garantir muita coisa. Então, para esse paciente eu falei, não, vamos tentar primeiro um tratamento com fisioterapia, vamos ver se você consegue recuperar a força, a dor aí, o movimento fazendo fisioterapia. E nesse meio tempo, como ela tinha um plano de saúde que demorava para autorizar a cirurgia, eu falei, a gente pode fazer o pedido para dar entrada no processo de autorização. E vamos tentando resolver enquanto isso. Vai fazendo a fisioterapia. Quando autorizar, a senhora volta aqui, a gente vê como é que tá, como é que foi o resultado com a fisioterapia, para a gente decidir se faz a cirurgia ou não. E aí essa paciente voltou depois de uns 2 a 3 meses e ela estava com o movimento praticamente normal já do braço, praticamente sem dor. Eu falei, não, então nesse caso não faz sentido nenhum fazer uma cirurgia, a senhora está bem, está com um movimento bom. Então essa paciente específica, ela melhorou bastante. Foi o que você falou de individualizar. Foi o que você falou de individualizar o paciente, né? Às vezes um atleta 20 anos mais jovem fizesse a fisioterapia e não conseguisse ter resultado. E num caso como esse, se fosse um paciente mais jovem ali, com a lesão grande do manguito, aí o melhor seria realmente tentar a cirurgia, porque provavelmente mais para frente ele iria ter problemas mais sérios ali se não conseguisse fazer o reparo desse manguito. Já num paciente mais idoso, a gente tenta esse tratamento sem cirurgia, porque a piora que geralmente acontece disso daí é ao longo de vários anos. Então, no paciente idoso, a gente tenta evitar mais isso daí, porque provavelmente ela não vai ter uma piora tão significativa aí com o tempo. Perfeito, perfeita resposta. E aí eu acho interessante a gente falar também sobre os exercícios que as pessoas podem fazer para prevenir lesões. Isso existe? Porque, por exemplo, eu vejo que pode funcionar até como um aquecimento. Antes do polo, as pessoas estão acostumadas a pegar uma fita, que é como se fosse um elástico, e elas ficam fazendo esse movimento aqui antes de cair na água como um aquecimento para evitar, né, o choque assim, imediato antes de aquecer o corpo de maneira geral para poder praticar o exercício. Existem alguns exercícios específicos para o ombro ou para o cotovelo que conseguem impedir e conseguem prevenir lesões? Então, essa aí também é uma pergunta muito frequente ali, não é uma pergunta para os pacientes que falam o que pode fazer para prevenir a lesão ali, mas se não tem um exercício específico, milagroso, um fortalecimento, faz isso que você vai prevenir essa lesão. Você tem que fazer um treinamento específico ali, dependendo da atividade que você vai fazer.
Você citou aí o exemplo do polo aquático, que faz esse movimento de aquecimento, mas basicamente é para fazer um treino de aquecimento ali, preparar o seu corpo ali para aquele movimento que você vai fazer muito durante a atividade. De acordo com o esporte. Exatamente. Aquele negócio do tipo de aquecimento que você faz ali de acordo com o esporte. O aquecimento não é, você vai fazer uma corrida para fazer um aquecimento para jogar vôlei ou para fazer uma musculação. Não, o certo é você fazer o aquecimento com o movimento, com a atividade que você vai fazer no esporte que você vai praticar. E aí você faz o aquecimento, o movimento ali no ritmo mais leve e menos intenso para fazer esse aquecimento, preparar o seu corpo para a atividade mais intensa. Mas um treinamento específico, ou exercícios de fortalecimento específicos para o ombro, para o cotovelo, para prevenir uma lesão, é meio difícil de falar sobre isso aí. Não tem assim, faz isso que você vai prevenir, não tem como. Não tem um exercício milagroso, né? E é muito bom a gente falar também do seguinte, as pessoas também confundem muito essa questão do aquecimento com o alongamento, tem essa confusão muito grande. E agora, realmente o alongamento antes de você praticar algum exercício, antes de você colocar o teu corpo na ativa, ele consegue prevenir algumas lesões musculares, sejam elas, por exemplo, aqui perto, próximo do ombro, no cotovelo, você consegue ter essa previsibilidade? Então isso aí é uma coisa que eu acho que, assim, até antigamente falava muito nessa questão, né, de você fazer um alongamento antes de começar uma atividade física, até na musculação, na academia mesmo, né, tinha até um quadrinho lá mostrando os exercícios de alongamento para você fazer, né, antes, depois, se faz antes, se faz depois. Mas, na verdade, já se sabe, está comprovado que o alongamento não tem benefício para prevenir lesão ou para você preparar ali o seu corpo para aquela atividade. Isso ali não vai, inclusive para a musculação em si, o alongamento pode até prejudicar seu desempenho na musculação. É mesmo? Você força ali a musculatura no alongamento, isso aí já tem trabalho mostrando que acaba prejudicando o desempenho que você poderia ter de intensidade ali do treino sem fazer a musculação. Então, assim, alongamento tem seu papel, não para prevenir antes ou depois ali da musculação ou de uma atividade física específica, mas se você tem algum problema específico de um encurtamento ali de uma musculatura, alguma estrutura, você precisa trabalhar esse alongamento para melhorar. Um atleta de ginástica artística, por exemplo, precisa ter uma flexibilidade gigante ali para fazer as atividades ali do esporte, né? Então esse atleta ele tem que treinar o alongamento, ele tem que fazer alongamento para poder conseguir ter o desempenho que ele precisa. Então você tem que fazer o alongamento de acordo com a sua necessidade ali, mas não que isso vai fazer prevenir alguma lesão. E nem tem necessidade de você fazer isso, por exemplo, antes ou depois da musculação. Aprendemos todos os dias. Essa era uma que eu acreditava também, que você tinha que alongar, fazer um aquecimento sempre antes. Eu já acreditei também nisso, mas não tem fundamento não. Legal. Agora vamos para um lado do seguinte, é importante a gente falar, a gente já tocou em alguns pontos ao longo desse programa, que a gente já passou aqui de 1 hora, mas a gente já tocou em alguns pontos do programa, e eu acho importante a gente falar sobre isso também. A pessoa teve uma primeira dor no ombro, que seja um estalo, a pessoa teve um incômodo, que seja um cotovelo. Existe alguma coisa que ela possa fazer para que essa lesão ela não se agrave? Por exemplo, a pessoa foi lá, imagina, eu joguei polo, aí fui lá, foi arremessar uma bola, o cara bateu aqui e sentiu um dor no ombro. O que eu poderia fazer para que essa lesão não se agravasse com o pouco conhecimento que eu tenho? Também é uma pergunta meio difícil de responder. Vai depender muito do que está te causando essa dor. Tá. Que para responder, se for uma inflamação, uma tendinite, uma bursite, por conta de alguma sobrecarga ali, aí o mais recomendado é você dar um repouso ali. Botar um gelo às vezes, né? Um gelo, um anti-inflamatório, se for uma dor mais aguda, recente ali, você dá um repouso, muitas vezes acaba resolvendo, não forçar. Mas isso aí vai depender muito da lesão do paciente. É muito comum também, tinha muito pessoal, falando especificamente do ombro, paciente com problema no manguito rotador, de alguma lesão, às vezes uma lesão parcial pequena, que não é indicação para cirurgia. Aí tem muitos, antigamente se falava muito, até hoje eu ainda ouço,
que paciente que foi em outro ortopedista, que não é especialista aí de ombro, que fala para evitar de levantar o braço acima da cabeça, para não machucar mais esse tendão, mas são coisas que não tem também muito fundamento. Inclusive, a maioria das vezes eu falo para o paciente que é bom movimentar, é bom fazer exercício, fortalecimento. O paciente às vezes fica com medo que faz lá uma ressonância e aí tem lá uma lesão parcial do manguito rotador, que é muito comum. E aí o paciente às vezes fica com medo, achando que não pode mais fazer exercício ou forçar, fazer a musculação ali, porque vai acabar arrebentando o tendão de vez. E eu sempre falo para o pessoal, isso não vai acontecer. Essa lesão pode até aumentar, pode até progredir, mas isso é independente do que você está fazendo de exercício. Inclusive, um dos tratamentos indicados para tratar essas lesões parciais, tendinite, essas coisas, é exercício e é fazer fortalecimento. Então, é difícil de falar, de responder essa pergunta aí do que fazer para evitar agravar a lesão. Isso aí vai depender muito de cada caso. Acho que o melhor caminho é procurar o médico o mais rápido possível, né? É mais adequado procurar ali um especialista para saber o que está causando o problema e conseguir orientar ali o que tem que fazer ali de tratamento. Não, perfeito. E aí é interessante até te perguntar isso, obviamente você já falou de vários casos aí que aparecem no teu consultório, mas teve algum caso assim que te marcou ao ponto de ser um caso às vezes muito complexo, onde você tenha conseguido devolver a qualidade de vida para essa pessoa no teu consultório? Tem algum caso assim que te marcou ao longo da tua trajetória? Eu posso até falar desse caso que eu operei ontem, inclusive. Jura? Talvez tenha sido um dos mais complexos aí que eu peguei, que foi essa fratura, uma fratura periprotética que a gente chama, né? A paciente, eu botei uma prótese no ombro dela, faz uns 5 anos, e ela caiu e quebrou o braço bem em volta ali da prótese onde é fixada. E esse caso é um caso que é bem desafiador. E eu entrei na cirurgia ontem planejando uma coisa na minha cabeça, torcendo para que o que eu tinha planejado fosse realmente o que ia dar certo, porque é um caso bem difícil. Dependendo da situação, às vezes você fica meio que sem muito ter o que fazer ali. Assim, tenta dar uma consertada ali, entre aspas, mas é o paciente sabendo que vai ficar com uma certa sequela. E essa paciente, assim, eu tinha imaginado o melhor dos mundos e o pior dos mundos para a cirurgia dela. E graças a Deus acabou que foi o melhor dos mundos dessa cirurgia. Foi uma cirurgia até relativamente tranquila para resolver, mas foi um caso mais desafiador. E aí, de certa forma, você conseguiu trazer a qualidade de vida para a paciente. Isso para o médico não tem preço, né? O trazer a qualidade de vida eu vou saber agora daqui ao tempo, né? Que foi ontem a cirurgia dela. Mas ela estava com muita dor, porque estava com o braço quebrado lá, sem fixação, com a prótese toda solta. E agora hoje ela já estava bem melhor, já dei alta para ela e a dor, pelo menos nesse primeiro momento, já melhorou bastante. E você falou muito sobre essa questão de fazer, às vezes, praticando um tipo de exercício ou fazendo um fortalecimento, você vai conseguir curar a lesão, vai conseguir tratar a lesão. Às vezes, quando a pessoa termina de fazer uma cirurgia, ela já pode voltar a fazer o exercício ou a recuperação imediatamente após essa cirurgia, ou ela tem que esperar um tempo? Também isso aí vai depender muito do que é a cirurgia, do que você vai fazer de reparo ali na cirurgia. Na grande maioria das vezes, não pode começar movimento ou começar uma reabilitação logo de imediato. Geralmente esperar um tempinho. Geralmente precisa, a gente faz algum reparo ali da ponta, ali alguma coisa, alguma estrutura que precisava desse reparo. Então, isso falando do ombro especificamente, né? E aí a maioria das vezes tem que dar um tempo ali, em média uns 30 dias de repouso com o braço na tipóia para depois começar uma fisioterapia. Agora, tem alguns casos que às vezes dá para movimentar no dia seguinte. Um caso específico é o paciente que tem que a gente chama de uma artrose acromoclavicular, que é um desgaste aqui da ponta da clavícula, que é muito comum em paciente de musculação, halterofilista mais intenso ali, sente dor muito quando vai fazer esse supino bem específico aqui, que na grande maioria das vezes a gente consegue tratar isso aí sem cirurgia. Medicações, a infiltração nesse caso específico, a infiltração geralmente é uma solução padrão ouro, quase milagrosa, exatamente. A maioria das vezes acaba resolvendo com a infiltração. Mas quando a gente indica cirurgia, que é raro, é uma cirurgia que basicamente não exige tempo de repouso. O paciente pode movimentar no dia seguinte. Ele não vai conseguir movimentar normal porque vai sentir dor normal da cirurgia. Limitação, né? Mas nesse caso específico ele pode movimentar no dia seguinte se quiser. Se a dor permitir, ele pode
movimentar de imediato. Perfeito. E eu olhando assim pro lado dos atletas, que é uma área que eu gosto muito de perguntar, porque eu já fui atleta, hoje em dia tô longe de ser, jogo de vez em quando, mas tô longe de ser atleta. O que você acha que mais atrapalha na recuperação do atleta quando ele realiza uma cirurgia? Você acha que é a pressa de voltar? Ou você acha que é o fato dele não querer fazer fisioterapia? Ou o fato dele não estar com as obrigações dele em dia após uma cirurgia? Eu acho que talvez o que mais atrapalha não só o atleta, mas com a maioria dos pacientes aí, a pressa em querer fazer as coisas antes do Existe um tempo, né? Às vezes a gente explica logo no pós-operatório, fala que não pode fazer e que tem que esperar, e às vezes o paciente chega lá no primeiro retorno, ou às vezes antes de começar a fisioterapia, já falando que está tentando fazer coisa, que não consegue levantar o braço, eu tento levantar o braço e não consigo. Eu falo, mas eu falei para você que não era nem para tentar levantar o braço. Era só para ficar imobilizado. Não era nem para você estar tentando levantar o braço. Lógico que não vai conseguir. Eu falei para não levantar. Então, essa pressa, às vezes, de querer recuperar rápido, a ortopedia, a maioria das cirurgias ortopédicas ali, elas têm um tempo relativamente longo de recuperação. Uma cirurgia do ombro, assim, a média de recuperação é então de 6 meses. Caramba! Até 1 ano depois. Eu falo muito para pacientes, até 1 ano depois da cirurgia você vai ter uma melhora progressiva. Caramba, não sabia disso. A gente só consegue falar em resultado final da cirurgia mesmo, dependendo do caso, depois de 1 ano. Para você conseguir reaver completamente os movimentos, assim. Para falar, o movimento, assim, reaver o movimento é em torno de 6 meses. Eu falo muito para paciente, para você voltar a ter um movimento próximo do normal do ombro aí, a média é uns 6 meses. Tem gente que às vezes com 3 meses já está quase normal, às vezes até menos do que isso. Mas não é o normal. O normal é a média de uns 6 meses. E eu falo muito para os pacientes, isso aí às vezes até 1 ano ou até um pouco mais que 1 ano você vai ter uma melhora progressiva. Então a gente só consegue falar em resultado final, se você melhorou ou não melhorou, depois de 1 ano. Antes disso não adianta ficar ansioso, não estou melhorando, ainda estou sentindo dor. Pode acontecer, isso aí a melhora é gradual. Pressa e disciplina são aquilo que acaba faltando para o atleta. Exatamente, tem muitos que são bem disciplinados mesmo. A gente fala, mas fala para usar tipóia, chega lá no primeiro retorno sem tipóia, sem imobilização. E aí essa indisciplina, o paciente às vezes acha que operou, tá resolvido o problema. Principalmente o atleta, né? Ele acha que é super-herói, ele acha que consegue, às vezes, até em menos tempo do que os outros. Nem sempre é o atleta, principalmente o atleta, não. Às vezes o atleta é até mais disciplinado, aí, dependendo do atleta. Mas tem muitos que são bem disciplinados mesmo. E chega, acha que operou e pode fazer o que quiser porque não está sentindo dor, vai perder o resultado toda da cirurgia. Tem que esperar o tempo de cicatrização, da onde a gente deu ali o reparo, fez o reparo. Tem um tempo natural do organismo, da natureza, de fazer aquela cicatrização que a gente precisa para começar a mexer. Se fizer antes da hora, vai botar tudo a perder, não adianta. E já tiveram casos em que você teve que reoperar a mesma pessoa porque na recuperação ela não se cuidou, não fez a coisa certa? Já acontece. Caramba, cara. É difícil também a gente afirmar que foi porque a pessoa foi indisciplinada. Entendi, exatamente. Sim. Você não está ali com ela o tempo inteiro, né? Mas acontece de ter que reoperar. Que também aquele negócio, medicina não é ciência exata. Com certeza. Eu sempre falo isso para todos os pacientes que têm indicação para cirurgia ou qualquer outro tratamento ali. Falo, medicina não é ciência exata. Sempre tem o risco de não dar certo. Então tem que... O conhecimento científico, não só do ser humano de maneira geral, como do médico também, ele é limitado ao nível que a ciência se encontra hoje, né? Sim. Então, assim, o que tiver de caso e você sendo um estudioso e sendo referência na tua área, você vai conseguir resolver. Só que tem casos que transcendem isso, né? E também muitos casos não dependem só da gente. Com certeza. Do paciente ali. Fazer a fisioterapia certa, né? Tem que fazer a parte dele ali. Se não fizer a parte dele, não adianta. Ele pode fazer a melhor cirurgia do mundo, sair da cirurgia, sua cirurgia foi perfeita, foi ótimo, mas se o paciente não seguir as orientações, não fizer a parte dele depois, não adianta nada. A gente conversou aqui com uma cirurgiã plástica e eu até perguntei nessa percepção dela uma porcentagem de responsabilidade do cirurgião plástico e da pessoa que fez aquela cirurgia junto com o tempo de recuperação que ela deveria ter. Ela falou para mim, Manuel, às vezes o cirurgião plástico ele tem 50%, 60% na influência de como o paciente vai ficar. Os outros 40% é o tempo de recuperação que o paciente vai ter que ficar ali se recuperando, fazendo a fisioterapia, tomando a medicação, fazendo isso. Então é interessante entender o seguinte:
é um trabalho em conjunto. E que o paciente ele tem que estar disposto a fazer o que é necessário, né? E cirurgião plástico é uma especialidade meio cruel, entre aspas, ali, porque o paciente vai com a expectativa de querer ficar perfeito o negócio ali, né? E se ficar alguma coisinha errada ali, já quer botar a culpa no médico, é complicado. Não, e eu acho interessante a gente falar agora, saindo um pouquinho dessa área, qual é o maior mito que você escuta no teu consultório todos os dias sobre ombro e cotovelo? Os maiores mitos que você consegue, que você vai escutando hoje. A gente falou sobre algumas dúvidas, como por exemplo, do tipo de exercício mágico que vai prevenir as lesões, do alongamento que eu tinha dito que vai prevenir. Quais são os outros mitos que você escuta hoje no teu consultório assim com mais frequência? Um dos que eu posso falar assim, né? Um mito assim, né? Mas que também muitos acabam relacionando ou querendo saber se pode ser por conta disso ou não, a questão de posição de dormir. Posição de dormir, legal. No ombro. Porque eu deito muito em cima desse ombro, não sei o quê. Isso também é meio que um mito. Não tem nada comprovado de que a posição que você dorme vai causar uma lesão, um problema no ombro. O que pode acontecer de você ter uma lesão e está causando tá com uma dor no ombro ali, às vezes uma posição que você fica ali para dormir, isso ali pode te causar um incômodo maior. Pode agravar um pouco, né? Causar um incômodo maior, não é que vai agravar a lesão, mas ficar te causando mais dor. Mas não que aquilo ali, aquela posição, tenha causado o problema. Imagina, você vai dormir, acordou com uma lesão. Não é isso daí que vai causar o problema. A não ser que você seja sonâmbulo e caia da cama. Isso pode causar uma lesão. Pode, né? Aí pode causar e como é que hoje, por exemplo, as pessoas podem entrar e marcar uma consulta contigo lá pelas redes sociais? Como é que faz para marcar uma consulta contigo? Lá nas minhas, assim, no meu Instagram lá tem lá o link direto lá, que cai no WhatsApp lá para o agendamento de cirurgia. E tem a ligação direta também da clínica. Tem lá todos os números no contato. A gente vai deixar o Instagram do Dr. Caio Rodrigo aqui embaixo. Isso, é o COB lá onde eu atendo, né, minha clínica. E o Instagram também tem o link que já manda direto lá pro WhatsApp, lá para o agendamento. Perfeito. Ficou só faltando, acho que das perguntas que eu estava pretendendo te fazer, é que você falou tanto do manguito rotador ao longo do programa. Manguito rotador. Define pra gente o que é essa lesão no manguito rotador e por que ela é a mais comum que acontece hoje no teu consultório, que as pessoas mais chegam para entender sobre ela no teu consultório. É até engraçado porque a gente fala tanto de manguito rotador, uma coisa tão comum pra gente da rotina, que às vezes a gente fala pro paciente, você tá com uma lesão do manguito, tá com inflamação, e às vezes a gente fala achando que o paciente já sabe o que é aquilo, né? E é uma coisa tão comum, tão rotineira pra gente que esquece de que o paciente, a maioria, não sabe o que é um manguito rotador. Mas o manguito rotador basicamente é um conjunto de 4 músculos que a gente tem aqui em volta da escápula, né, que é a pá do ombro, que o pessoal chama também popularmente, antigamente falava de omoplata. Então existem 4 músculos aí que ficam em volta ali da escápula, e esses 4 músculos eles formam os tendões, né, que é a parte final do músculo onde prende no osso. E aí esses 4 tendões eles prendem aqui na cabeça do húmero, então dá toda a volta aqui na cabeça do húmero. Isso é o que a gente chama do famoso manguito rotador. É o conjunto desses 4 tendões que englobam ali toda a cabeça do húmero. E ele é o que está mais relacionado a mais comum ali de problema no ombro, porque é uma estrutura que, assim, além de ser muito grande, está dando toda a volta da cabeça do húmero, então praticamente engloba ali toda a articulação. Ele é responsável pelos movimentos, um dos responsáveis, né, pelos movimentos do ombro, e ele ajuda na estabilidade também da articulação, tem várias funções de manter a cabeça do húmero centrada ali na articulação. Então, qualquer coisa resolvendo ali, acaba sobrecarregando. Resolvendo ali, você resolve boa parte dos problemas do ombro. Então a sobrecarga em cima dele ali acaba sendo grande ali. Perfeito. E agora a gente entrando num lado um pouquinho mais profissional teu, Dr. Caio, é interessante a gente sempre ter esse trecho do programa para falar sobre direcionamento de carreira para jovens profissionais. E a medicina hoje está uma doideira, assim, tem um monte de gente entrando, tem hoje muitas falácias de marketing digital na internet. Então um espaço com profissionais sérios aqui para a gente conseguir ajudar esses jovens profissionais é muito importante.
A gente falou muito sobre a bússola profissional no início do programa, que foi quem você olhou com admiração, com respeito e decidiu seguir ainda, ajudar, né, na tua trajetória ali como médico especialista, ortopedista especialista em ombro e cotovelo. Mas eu queria saber também, você como uma referência profissional desses outros médicos ortopedistas nos dias de hoje, qual conselho você daria para esses médicos que estivessem entrando no mercado de trabalho hoje? Se você pudesse dar um conselho, o que você diria? Então, acho que talvez um conselho assim rápido ali, né? O que não tenha pressa. Porque o que a gente vê hoje em dia, assim, ainda mais que hoje em dia com esse tanto de faculdade de medicina, muitos médicos sendo faculdade formados. EAD de medicina. EAD foi proibido, né? Ainda, pelo menos isso proibiram. Mas esse tanto de médicos saindo formado aí, o que a gente vê, às vezes médicos até um pouco mais velhos já sendo formados, e o que eu sinto é que esses médicos estão querendo meio que ficar ricos do dia para a noite. Do dia para a noite. Então, o meu conselho que eu dou é de não ter pressa. Assim, a medicina é uma coisa que a carreira a gente vai constrói aos poucos. E não adianta você ter pressa de querer ganhar muito dinheiro, porque isso não vai dar certo. Você tem que fazer o que é o correto ali, segue direitinho ali o que a ciência manda. Não fica querendo ganhar dinheiro a todo custo, porque isso mais cedo ou mais tarde acaba dando errado. Resumindo o teu conselho, se você quer só ganhar dinheiro, não seja médico. Não faça medicina não é a profissão para você ficar rico, não é essa não. Você pode até ganhar dinheiro, a gente sabe que muito médico ganha muito dinheiro, mas faça da forma correta para não ter problema. Tanto nem para você e muito mais para o paciente. Né, porque o paciente que acaba recebendo os teus tratamentos. Exatamente. Perfeito. E aí, a gente estava conversando isso até com a doutora Camila Torres, que é psicóloga especialista em carreiras, e a gente estava falando o motivo pelo qual as pessoas elas escolhem as carreiras no dia de hoje. E as pessoas estão associando sempre o médico e o advogado, não mais tanto, mas ainda o médico. Fala, o médico é rico. O médico, se você for médico, você vai ser rico, então você vai para o direito, que é uma profissão de prestígio. A pessoa deveria escolher muito mais aquilo com a vocação e com aquilo que ela realmente quer fazer. E se ela realmente quer fazer aquilo, ela vai esperar mais por isso, né? E aí eu queria conversar contigo sobre essa questão de atendimento humanizado. Que isso é algo que eu acredito que tenha sido melhorado ao longo dos tempos, mas que ainda tem alguns médicos que não atendem os seus pacientes. Aquela consulta rápida ali de 15 minutos, 10 minutos... que veio também como estereótipo da visita de médico que se tinha, ou então consulta de médico. Fala pra gente a importância do atendimento humanizado com os pacientes hoje. Então, a importância do atendimento humanizado acho que é justamente essa questão de você individualizar cada caso, né? Você tem que levar muita coisa em consideração ali, não é só olhar um exame e que o exame está falando aquilo, que o tratamento para aquilo que está ali no exame é esse e acabou. Como eu falei, medicina não é ciência exata, então você tem que individualizar cada caso. Às vezes um tratamento mais indicado para aquela lesão não é mais indicado para aquele paciente. Você tem que saber da história do paciente, o que ele está realmente sentindo, quanto tempo está sentindo a dor, o quanto que aquilo está incomodando ele, saber se ele está disposto a fazer uma cirurgia, se é caso de cirurgia ou não, se ele não está disposto, se existe outra opção, outra alternativa que seria viável. Então, essa questão de saber conversar e entender cada paciente para poder fazer o tratamento adequado para aquele paciente específico. Não pensar somente ali na patologia, no problema específico e falar, não, isso aqui é esse tratamento e acabou. Então, acho que a importância do atendimento humanizado é isso aí, você entender e ouvir o paciente ali, a queixa do paciente para saber como conduzir aquele caso específico. E se a medicina fosse exata, era só pagar o chat GPT Plus e fazer a pergunta para ele, né? Tô com uma dor aqui no manguinho do rotador, como é que eu resolvo? Bota lá a equação e ele resolve lá o problema e pronto, tá resolvido. Perfeito, doutor Caio. Pra gente ir indo para a reta final desse programa, faltaram algumas perguntinhas aqui que eu tenho que te fazer que eu acho que vão elucidar um pouco mais, até para jovens profissionais que vão seguir a tua área, que eles precisem entender até para serem bons profissionais assim como você. E o primeiro é para a gente entender o que diferencia um bom profissional de um profissional ruim. O que diferencia um bom profissional do profissional ruim? Talvez essa questão profissional que tem ali um atendimento humanizado e que saiba
individualizar cada caso ali, e um profissional que toma as condutas ali baseado realmente na ciência, no que tem realmente de comprovado e não queira ficar empurrando tratamentos mais modernos, né, entre aspas, novos ali, só porque não quer dizer que é um tratamento novo que ele vai ser o melhor possível. Que vai ser o melhor ou que vai resolver. Às vezes é um tratamento que está chegando que ainda precisa de muito estudo ali, e tudo na medicina precisa de muito tempo para poder ter realmente uma comprovação científica. Então, não cair nesses modismos aí que às vezes muitos profissionais estão caindo e querendo vender para ganhar dinheiro ali, que às vezes um tratamento moderno que é o mais caro, né, na grande maioria das vezes, que está chegando como novidade. Então é procurar você seguir ali o que realmente a ciência tem de comprovado para não cair em tratamentos inadequados aí. Ou tratamentos que possam fazer até mal para o paciente, né? E aí, já pegando um gancho disso que você está falando, tem alguns avanços tecnológicos que estão vindo aí para ombro, cotovelo, que eles estão vindo assim para melhorar a qualidade de vida e a recuperação dos pacientes hoje? Então, avanços tecnológicos, tem essa questão da medicina regenerativa ali, né, que eu falei que não é talvez o termo mais adequado, mas o uso desses ortobiológicos que ainda precisa, acho que de um tempo ainda para realmente saber o real efeito e a real eficácia desse tratamento, mas acho que é uma área que tem ali um certo espaço, que pode ser que venha para ficar, e também pode ser que daqui a um tempo mostre que não era tinha essa eficácia. Não era o que estava se esperando e cai por terra aí o negócio. E outra questão também, não no momento para ombro e cotovelo especificamente, mas por enquanto tem mais na parte de cirurgia de prótese de ombro e de quadril, que é a parte da cirurgia robótica, né? Que está chegando, que já tem há um certo tempo para a cirurgia geral ali, do aparelho do abdômen, de retirada de próstata, outras cirurgias ali que são feitas por robótica. E isso está chegando agora na ortopedia para essa questão basicamente de posicionar melhor uma prótese, fazer os cortes mais perfeitos, mais precisos. Por enquanto tem nessa área aí de joelho e quadril, e é bem possível, bem provável que vai chegar aí para a parte de ombro e cotovelo também. Que vai melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Eu acho que é uma das últimas, assim, acredito que seja a última pergunta que eu tenho para te fazer. Eu vi que hoje você se posiciona nas redes sociais, você cria bastante conteúdo, você está ali sempre em contato com os seus pacientes. Isso eu pergunto para todo médico que tem muito tempo já de carreira, que já está nessa área há muito tempo. Como é que foi essa transição para você entrar nas redes sociais? Foi impactante? Foi difícil? O que te motivou a entrar para você produzir conteúdo e estar ali com os seus pacientes hoje nas redes sociais? Então, isso é realmente até uma coisa interessante, porque apesar de eu ter uma cara de novo ainda, mas eu não sou tão novo assim, né? Como eu falei, eu me formei no final de 2000, já tenho vou fazer 25 anos agora no final do ano aí de formado. Então eu sou ainda dos médicos da época das antigas. Analógicos. Que não existia esse negócio de rede social, Facebook foi surgindo depois de um tempo, Instagram é bem mais recente. No máximo um Orkut ali. Fala em Orkut aí, tem gente que nem sabe o que é isso, né? Mas eu tinha muita resistência para isso. Para mim, eu tinha muita ideia de que o médico que fica ali se posicionando em conteúdo, em rede social, levando muito para uma área comercial da medicina, que não é o que a gente aprendeu ali, né? Na época, fica um negócio meio que como se o médico estivesse querendo vender uma coisa e tirava um pouco da essência da medicina. Então, eu sempre tive muita resistência com relação a isso. Além de eu não ser também não ter muito jeito ali de gravar. Você tá falando aqui com quase 2 horas com a gente, como é que você não tem jeito para gravar? Fui aprendendo aí, fui treinando isso daí, porque eu vi que não dava para ficar para trás. Mas eu vi que começou, acho que de uns 5 anos para cá, eu comecei a mudar essa ideia, que eu vi que muita gente boa, muito médico sério que a gente está vendo aí agora, começando a se posicionar e gravar conteúdos muito interessantes, muito relevantes aí, que vem ajudando
E que eu tô vendo que se você ficar de fora aí dessa área aí de rede social, você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás. E também a questão de a gente começou a ver também muito médico recém-formado gravando conteúdos também, coisas muito sem relevância, vendendo coisa que não faz sentido nenhum. E aí eu falei, pô, não, eu preciso começar a me posicionar. Aquele negócio assim, o pior do que o barulho dos ruins é o silêncio dos bons. Dos bons, né? isso aí. Então, não, sim, isso, tem que posicionar. Isso é muito interessante que você falou, porque eu sinto que muitas profissões têm isso, mas eu sinto que o médico ele tem uma resistência maior ao fato dele parecer que estar vendendo. Ele parecer estar vendendo tem uma resistência muito grande. E a verdade foi exatamente isso que você falou. Eu tiveram profissionais mega, hiper capacitados aqui, já passaram no nosso programa, e a gente no off sempre conversou o seguinte... Manuel, as pessoas eles falavam para mim, Manuel, é impressionante como existem novos profissionais que ainda não têm domínio dessa área, dessa especialização, estão criando conteúdo na internet, estão conseguindo gerar relevância com uma informação imprecisa e estão conseguindo, às vezes, o mesmo número de pacientes do que nós, que já temos mais de 25, 30 anos de formado. Porque, simplesmente, as pessoas hoje elas estão sendo influenciadas uma pelas outras. E acaba que o contraintuitivo da nossa sociedade é o seguinte, a gente está cada vez mais tecnológico. E por a gente estar cada vez mais tecnológico, a gente recorre cada vez mais à influência das pessoas. Olha como é que as coisas acontecem. Exatamente. Eu sou daquela época que assim, a propaganda ali da medicina era de paciente boca a boca, né? De indicar ali o médico, aquele médico é bom, a gente confiava muito nisso daí. Mas hoje em dia, assim, cresceu muito realmente o número de médicos formados e a questão de rede social, de Google, de pesquisa na internet, isso aí a gente vê que muitos pacientes acabam buscando esse meio para se informar. Então, se você não partir também para esse lado aí, você realmente vai ficar para trás. Não dá para confiar só no boca a boca. Eu sou da época eu ficava querendo ficar mais velho, porque foi não, só o médico de cabelo branco é que vai ser respeitado. Então, eu vou ter que fazer o meu ali certinho e esperar eu ficar com o cabelo branco, ficar velho, para poder chegar a minha vez. Até pinto o cabelo de branco, né, para poder acelerar esse processo. Chegar a minha vez. Hoje eu já estou aqui com os cabelos brancos aqui e tal, mas... Não, mas isso que você falou é muito interessante, mas alguns médicos, profissionais de outras áreas, eles também confundem isso. Hoje você tem um marketing digital, trabalha um pouco nessa área já com muita frequência, as pessoas confundem muito. O marketing digital, ele serve para inúmeros objetivos. Então, por exemplo, o médico que ele tem um intuito, que é aquele mais que está no início de carreira e ele não tem paciente, ele quer paciente, ele precisa fazer um trabalho ali de social media, ele tem que fazer foto, ele tem que fazer logo, ele tem que construir a presença dele no digital. Aquele outro médico, que eu acredito que seja mais o teu caso, que já tem uma condição de paciente, que já tem um trabalho respeitado, que já tem esse boca a boca, o que ele precisa fazer hoje mais no Instagram, nas redes sociais, é só validar as indicações que ele recebe. Isso. Então você não precisa sair gastando milhares de reais em tráfego pago para chamar novos pacientes. Óbvio que é sempre bom você ter novos pacientes. Mas se você conseguir já manter as indicações que você recebe e os pacientes que continuam contigo, já é um excelente trabalho que você está fazendo no marketing digital. Agora, obviamente, alguns médicos estão começando agora, não são conhecidos, não tem essa vantagem do boca a boca, aí vai precisar gastar dinheiro com tráfego pago, vai precisar fazer um investimento muito maior. Só que esses novos médicos, eles estão conseguindo entender como eles nasceram nessa era do digital, a importância disso. E alguns profissionais que já são um pouco mais antigos, que já têm um pouco mais na carreira, eles ainda estão demorando. Você conseguiu entender isso rápido e você não perdeu a onda. Mas tem muito profissional hoje que ainda não entendeu que precisa estar nas redes sociais. Parece que já tem esses médicos recém-formados, parece que está tendo essa disciplina já na faculdade. Exatamente. Né? De marketing digital. E tá para ser colocado, se eu não me engano, tem alguma eletiva em cima disso. E existia muita restrição também do CFM, né? Do que você pode publicar. Parece que hoje... Eles abriram muito mais ali do que pode, o que não pode ser publicado. Antes e depois, bastante coisa. Mas esse assunto aí gerava outro podcast, doutor Caio. Mas quero te agradecer muito a tua participação. Obrigado por todo o conhecimento que você me passou. Eu recebi aqui pelo menos umas 10 informações que eu nunca ia ter conhecimento. Então, te agradeço pela participação. Agora você está dentro aqui do nosso programa, onde a gente tem profissionais das mais diversas áreas. Você está aqui como especialista de ombro e cotovelo, então todos os profissionais que queiram seguir essa especialidade vão ter como uma bússola profissional a partir de agora. E aí, para a gente finalizar esse programa, eu pedi para você olhar para aquela câmera e dar um recado para os teus pacientes, um recado para as pessoas de uma maneira geral que estejam assistindo.
Queria agradecer você pelo convite aí, foi um prazer participar aí dessa conversa, bem descontraída. E quem quiser me seguir aí nas redes sociais, ou me procurar, meu Instagram é o @dr.caiorodrigo, e lá tem os links lá para procurar, para marcar consulta. E foi um prazer participar aí dessa conversa. Doutor Caio, o prazer foi todo nosso, muito obrigado. Em breve a gente vai te chamar para novas participações. Agora, para a gente finalizar esse programa, aqueles recados de sempre, tá? Você que quer indicar o próximo convidado do podcast Bússola Profissional, seja aqui em Brasília, que a gente está finalizando essa temporada de episódios, seja em Florianópolis, que a gente vai todo mês praticamente, seja no Rio de Janeiro, que já estamos lá, ou seja em qualquer outro estado, entre em contato com a gente pelo Instagram do podcast Bússola P. A gente vai deixar esse arroba aqui embaixo, junto com as redes sociais do Dr. Caio Rodrigo. Lá você vai poder entrar em contato com a gente, mandar o link desse profissional e automaticamente a gente vai ver se ele é capacitado para estar aqui. E se tudo der certo, você pode estar indicando o novo convidado do podcast Bússola Profissional. Segundo recado, você que é profissional da área da saúde, você que é médico, que é advogado, que está querendo... Profissional da área da saúde, que está querendo entrar no mercado digital, ainda não está tendo resultado, entre em contato pelo Instagram, Manoel Pacheco N. Lá a gente vai conseguir te ajudar da melhor maneira, vai conseguir te dar um direcionamento para você começar da forma certa, beleza? Eu fico por aqui com mais um episódio, hoje com o Dr. Caio Rodrigo. Um grande abraço.